Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre a nossa mãe, a Santa Igreja. Eu queria fazer esse vídeo para afirmar categoricamente o nosso compromisso. O nosso compromisso é, se preciso for, dar a vida, literalmente falando, pela Santa Igreja. A nossa família, o nosso apostolado, aqueles que conosco convivem, estão nesse espírito. Porque a Santa Igreja, nossa mãe e mestra, ela é o corpo de Cristo na Terra. Ela é o corpo místico de Cristo. Ela é a noiva do Senhor. E nós devemos defender a Santa Igreja com a vida, se for necessário. Eu vou falar um pouquinho desses temas hoje, é um vídeo curto, mas o fato de nós levantarmos problemas sobre a Santa Igreja, infiltrações, apostasia, heresias internas de membros e prelados religiosos, ordenados, leigos da Santa Igreja, não diminui em nada a santidade da Igreja. Eu não tenho direito, como cristão, de abandonar a Santa Igreja, porque nenhum dos 11 apóstolos abandonou Cristo por Judas. A infiltração, ela está na igreja desde sempre. Se a gente for voltar para antes, inclusive na história da salvação, a infiltração já estava desde a época do Jardim do Éden. Afinal de contas, a serpente estava lá com Adão e Eva. A infiltração estava entre os judeus. Afinal de contas, enquanto Moisés recebia as tábuas, com os 10 mandamentos, Arão, o sacerdote, seu irmão, estava edificando o bezerro de ouro. A infiltração estava lá com Judas, um dos 12, aquele que Jesus nos afirma que está no inferno, que diz que era melhor não ter nascido, que diz que é um filho do demônio, um filho do diabo, um diabo. A infiltração está desde sempre com os hereges, Marcião, Ário, Nestório, com aqueles que perderam a fé e que eram brilhantes, católicos, e que perderam a fé, Tertuliano, Orígenes, Eusébio. A infiltração vem desde sempre, com Fócio, com Nestório. Lutero, Calvino, são sempre aqueles de dentro. Então, nós, como católicos, precisamos saber e viver com a lógica, com a verdade, de que a iniquidade, que o mistério da iniquidade faz parte da vida e é infiltrado na igreja. E Jesus não quis que não fosse assim, ele quis que fosse assim. A igreja é santa apesar dos 12, não por causa dos 12. Jesus escolheu e amava profundamente Judas. Deu a chance a Judas para que Judas, por 3 vezes, evitasse de fazer o ato de entrega do Filho do Homem e do Filho de Deus às autoridades. Mesmo na hora do beijo, ele olha para Judas e fala: você entrega o filho com um beijo. A igreja é a esposa do Senhor, porque ele é o noivo, o Messias, o prometido, aquele que salva. A igreja, ela é a mãe, porque assim como Nossa Senhora, a igreja tem o papel de carregar a fé e ensinar a fé. Ela é mestra. A igreja, ela é o corpo místico de Cristo, como São Paulo nos ensina, e todos nós somos membros desse corpo, cada qual com seu talento, com seu papel, todos interdependentes, porque é um corpo vivo, é Cristo vivo. Cristo é a cabeça da igreja. A cabeça da igreja, Cristo, tem a sua expressão visível, que é o Papa. Onde está o Papa, lá está a igreja. Nós somos assim desde que Cristo edificou a Santa Igreja sobre Pedro. É só olhar para Mateus, o Evangelho de São Mateus. Cristo quis um líder, Pedro, um Papa. E mesmo Pedro, o Papa, foi quem Cristo chamou de Satanás, quando quis evitar que ele passasse pela paixão.
antes de ir para Jerusalém, Pedro fala, não, Senhor, não vamos para Jerusalém, porque Jesus lá dizia que ia ser entregue e sofreria e morreria e ressuscitaria. Ele preconiza a sua paixão, morte e ressurreição, e Pedro diz, não, não vamos. Ele fala, afasta-te de mim, Satanás, porque você não pensa como Deus, você pensa como os homens. E Pedro faz o quê? Vai junto com Cristo. Depois Pedro nega 3 vezes a Cristo, porque é homem fraco, fraco na fé e fraco na carne. Ainda, mesmo depois de ressuscitado, eles viam Jesus e não acreditavam, mesmo depois de ressuscitado. Mas Pedro faz o quê? Sente profundo remorso, assim como Judas, mas se arrepende verdadeiramente, o que Judas não fez. E o arrependimento de Pedro traz ele de volta à posição de restaurado em Cristo. E Cristo na barca, a barca simboliza a igreja. A barca de Pedro, onde Cristo sempre está, enquanto vivo, é a igreja, a Santa Igreja. Lembra do episódio do mar e das tormentas, e Cristo está dormindo? Cristo anda sobre as águas, porque no Antigo Testamento as águas simbolizavam a morte. A barca de Pedro é o lugar de salvação, é o lugar de sobrevivência. Portanto, Pedro tira, junto com os apóstolos, as pessoas do mar, da morte, e traz para a barca, que é a igreja, a salvação. Não há salvação fora da igreja, porque ela é o corpo de Cristo. Então, a igreja edificada sobre Pedro, que é reconfirmado, que é crismado na mesma barca com Cristo ressuscitado, quando Cristo pergunta, tu me amas 3 vezes, porque ele negou 3 vezes, e por 3 vezes fala, apacenta minhas ovelhas, ele está conferindo a Pedro, o príncipe dos apóstolos, o líder, aquele que sempre fala, a liderança, o papado, a primazia. Ele não é mais que os 12, ele é um primus inter paribus, ou seja, ele é um primaz entre pares. Não mais que os 11, perdão, porque ele é um dos 12, né? Pedro é definido como líder nem por Jesus. Vamos lá ler em Mateus. E tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja, porque não foi a carne que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Quem revelou a Pedro que Cristo era o Messias, filho do Deus vivo, conforme Pedro confessa, foi Deus Pai. Leiam lá em Mateus. Não foi Jesus, nem Jesus encarnado, Deus encarnado, que escolheu. Foi Deus Pai. E Jesus afirma isso para Pedro. Feliz és tu, Simão, que desde hoje se chamará Cefas. Ele mudou o nome de Pedro. De Simão para Cefas, pedra. A pedra sobre a qual eu, Cristo, edificarei a minha igreja. A igreja católica é a única igreja criada e edificada por Cristo sobre Pedro. E quem é Pedro? Um ser humano frágil, de pouca formação, velho, fracassado, vivia na adjacência da sociedade da elite, não participava das coisas, era humilde, de certa forma até tosco, que traiu Cristo que negou Cristo, 3 vezes. É sobre esse cara fraco que Cristo edifica a igreja dele. Por quê? Porque apesar das pessoas que a igreja é santa, porque ela é dele, não por causa das pessoas. Por isso, quando tem um padre ruim, um bispo que cometa crimes sexuais, aberrações, isso não tira a santidade da igreja. Isso é um pecado dele. Ele se verá, e obviamente os falsos profetas e os líderes religiosos têm mais culpa do que as ovelhas, ele se verá com o Pai. A igreja é santa por causa de Cristo, porque ela é de Cristo. Eu edificarei sobre ti, Pedro, a fraqueza, o fracasso. Por isso que Paulo diz que Cristo o fortifique, que ele, Paulo, só é forte quando Cristo o fortalece. Na fraqueza dele, Paulo. Por isso a humildade. Humildade vem de humus. Humus é esterco, cocô. Cristo edifica a vida a partir da humildade. Por isso nós temos que ser pequeninos, e por isso que Jesus disse que quando você não é pequenino, seu coração não é como pequenino, você não entra no reino dos céus. Pequeninos são as crianças, pequeninos são os nécios, pequeninos são os mentalmente incapazes, mas pequeninos são aqueles de coração puro. Lembra nas bem-aventuranças. Benditos sois, bem-aventurados são
os puros de coração, os mansos, os humildes. É o oposto dessa sociedade que a gente vive hoje. Então nós não vamos abandonar a Santa Igreja porque um padre, um bispo, um conjunto de bispos e cardeais, ou mesmo o líder da Santa Igreja, esteja em heresia e apostasia, se esse for o caso. A Igreja já passou períodos de dificuldade a vida por 2000 anos. E as portas do inferno, conforme ele prometeu, porque a Igreja é o corpo dele, e está em Calvário, como o corpo dele passou esse Calvário, as portas do inferno não prevalecerão. E quando a gente fala porta do inferno não prevalece, vamos lembrar disso. Porta não ataca, porta defende. Portanto, o inferno não consegue se defender do ataque salvífico da Igreja. Por quê? Porque o mundo é do maligno. E quando a Igreja age como luz, até a bunda de um vagalume acaba com as trevas, porque ilumina. Esse é o papel da Igreja e de nós, católicos. Porque Cristo é a luz. E nós representamos e compartilhamos essa luz. E de pregar o Evangelho. A Igreja é mãe, a Igreja é mestra, a Igreja é o corpo de Cristo, sua noiva. A Nova Jerusalém vem do casamento, o matrimônio. Por isso que o matrimônio é inviolável. Porque é a união de Cristo com a sua Igreja, com a sua noiva pura. E nós somos os filhos desse casamento, dessa união. Filhos na fé para a vida eterna. Se e somente se batizados na fé, nos convertermos e aderirmos a Cristo. Porque a nossa religião não é a religião de um livro, é de uma pessoa real. O livro apresenta-nos essa pessoa, assim como a tradição e o magistério. Mas nós não somos uma religião de livros. Isso é o judaísmo, isso é o islamismo, não somos nós. Nós somos a única religião onde Deus desceu, porque nós não poderíamos subir. Torre de Babel. Aonde eu estiver, lá estará a igreja. Eu sou igreja, eu não estou na igreja. A nossa igreja sequer tem nome. Igreja, porque ela é a igreja de Cristo, a única igreja de Cristo, ela não precisa de nome. Ah, mas não é a igreja católica apostólica? Sim. Católica quer dizer para o mundo todo, então é uma designação de amplitude. Apostólica é uma designação de origem, dos apóstolos. E romana, no caso, mas não é só romana, são 24, né? A romana mais 23 orientais, é uma designação de sede e de rito. Isso não tem nada a ver com uma denominação, uma designação de carisma ou qualquer outra coisa do tipo Igreja da Salvação de Jesus, Igreja do Amor do Senhor. A Igreja Católica não é isso, porque todos os dons, todos os querigmas, todos os carismas, eles estão dentro da igreja e dela fluem, porque ela é o corpo de Cristo. Pilotada nesse tempo, conforme Cristo nos colocou, pelo Santo Espírito, pelo Espírito Santo, pelo Paráclito. Então, pessoal, estejamos prontos para defender a esposa de Cristo, a noiva de Cristo, para defender o corpo do Senhor, em humildade, em espírito e verdade, porque nós somos a igreja, nós não estamos na igreja. Nós não temos o direito de trocar de igreja se somos de Cristo, porque eu não posso sair da barca, eu não posso sair do corpo, porque Ele quis assim. Ah, mas eu não gosto do Papa, eu não gosto de Pedro, eu não gosto da história, eu não gosto do Papa malvadão, eu não gosto do Papa do ano 1200 e tralalá tarado, eu não gosto do Papa que só queria dinheiro, eu não gosto do sínodo da Alemanha, eu não gosto de um monte de coisa, das expressões humanas da igreja. Mas isso não tem nada a ver com a santidade dela. Por isso que ela é santa e pecadora. Santa em Cristo, por Cristo, pecadora por causa dos homens. E por isso Cristo vem, porque Ele sabe que nós somos pecadores, e é somente dentro da igreja, com os sacramentos, diante dos dogmas e diante da verdade da fé revelada, do depósito imutável da fé. Paulo fala, né? Nem 1 milímetro para cá, nem 1 milímetro para lá, não pode nada adulterar. Só lá há salvação, porque só em Cristo há salvação. Não há nenhuma hipótese de colocar uma placa na Igreja Católica, porque ela é a Igreja de Cristo, criada por Cristo, edificada sobre Pedro. Simples assim. Os infiltrados passarão. A reflexão, ela é necessária nesse momento, porque muitas pessoas, infelizmente, algumas ex-católicas, outras ainda católicas, mais mornas, tíbias, fora da igreja, e outras ainda
já de outra tradição, que não católica, já há gerações, não conhecem a Santa Igreja. Isso é um assunto para outro vídeo. Mas o fato é que a verdade da fé foi tirada das pessoas pelos infiltrados que hoje comandam, pelo menos desde os anos 60, boa parte dos órgãos, dos dicastérios, dos postos-chave na Santa Igreja. E a verdade adulterada que tem sido passada como se fosse católica dentro da igreja, desde teologia da libertação até... outro tema para outro vídeo, não vou entrar nisso agora. Faz com que as pessoas, quando olhem para a igreja, não consigam mais enxergar a verdade e nem Cristo ali, porque só tem uma fumaça, uma nuvem turva e cinzenta com palavras do tipo heresia, pedofilia, apostasia e etc, etc, etc. Rezemos pela Santa Igreja, por nós católicos. Estejamos em Cristo sempre, dispostos a dar a vida por nosso Senhor, porque Ele deu a vida por nós. Ele deu a vida para nós e depois deu a vida por nós, para que tivéssemos a vida eterna, a vida em abundância, abundância de vida, que é igual à vida eterna. A abundância de vida não é para esse mundo, não. A abundância de vida é a vida eterna. Fiquem com Deus, estejam sempre no Senhor, na sua santa e única igreja, una, santa, católica e apostólica. Fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal. Até mais.